Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do Seminário Teológico Crer é Também Pensar. E os flashes que nós iremos dar aqui hoje, rápido, é sobre a Idade Média. Um resumo da Idade Média, e este tema de hoje está dentro da série Fé e História. Bom, mas eu quero falar rapidinho, porque inclusive eu tenho lhes dito isso em alguns vídeos, que a Idade Média foi classificada durante muito tempo como a Idade da Escuridão, a Idade das Trevas. Eu até disse que ao ouvir há muito tempo um professor religioso, ele dizia que a Idade Média era a Idade da Escuridão, das Trevas, e na minha mente, ainda novo, eu pensava, poxa vida, será que a Idade Média, então, aquele tempo, não tinha sol, era só noite, era dia e noite, não tinha claridade, não tinha dia? Ah, mas deve que era bom demais para pegar vagalumes, porque eu gostava muito de pegar vagalumes lá em Salinas, na minha terra, e eu tinha medo também, será que na época de chuva deve que tinha muito caçote, muito sapo? Então a idade chamada Idade Média foi classificada com a idade chamada Idade das Trevas, mas isso no Renascimento, aqueles também do Iluminismo, eles declaravam que a Idade Média, naquele período da Idade Média, foi a época que não havia inquisição, não havia ciência, não havia a liberdade para o pensamento, não havia a liberdade para questionar. Era a Igreja Católica Apostólica Romana que definia tudo, que sacralizava tudo, que com seu bastão dizia o que era certo, o que era errado, o que era sagrado, o que era profano. Então, os cabeções do renascentismo e também os cabeções daquele período das luzes, da exposição das ideias, do iluminismo, que nós já falamos aqui já do renascentismo e do iluminismo, eles que haviam dito que a Idade Média foi a idade que não havia aquele período que não houve inquisição. E é bom lembrarmos que foi nesse período da Idade Média, começado ali no século V, com a queda de Roma, com a queda do Império Romano Ocidental, e termina lá no Império Oriental, 1492, 1453, quando termina a Idade Média com a queda do Império Bizantino lá no Oriente. Então esse período foi um período que nós temos que entender que eles dizem que foi um período da escuridão, das trevas, mas foi um período em que a história estava acontecendo. As nações, os povos, as tribos no globo estavam em movimento, e foi um período de grande importância, quando inicia então no século V e termina lá no início da Idade Moderna, e podemos ver que foi nesse período que houve as transformações, que houve, por exemplo, esse crescimento sim do islamismo, houve também o crescimento na perspectiva nesse período das escolas, das faculdades. Já falamos isso já naquele período que nós falamos da escolástica. Foi também o período dos grandes e lindos contos que aconteceram. Nós não podemos ficar de cá e olhar para trás e seguir expressões, articulações de pessoas que declararam isso. Olha, se você quer ser um historiador, se você quer ser um pensador, a gente não pode pegar as declarações formatadas, seja de um líder religioso, seja de um líder, um filósofo, seja de qualquer tipo de pensador, e ir repetindo. Ele interpretou as realidades dentro do seu contexto. Mas foi um período, se nós formos ver bem, aconteceram coisas maravilhosas, porque o ser humano é um ser maravilhoso, criado à imagem de Deus. Como religioso, eu tenho de falar isso dentro desse contexto da história da Idade Média. E o ser humano sempre teve estas características de não acomodar, de fazer as coisas acontecerem. E eles estavam em busca, como nós já dissemos aqui, dos filósofos gregos, na busca do sumo bem, na busca da felicidade, na busca da estabilidade, tal como nós hoje. Também aqueles da Idade Média, ou mesmo na Idade lá antiga que falamos, todos estavam em busca de se encontrar nesta vida. Apesar que eu já falei, mas o que acontece? O Império Romano dividiu em dois impérios, que eu disse antes, o Império do Oriente lá, o Bizantino,
que durou 1000 anos. 1000 anos durou o Império Bizantino, o Império do Oriente, caiu só em 1400 e alguma coisa, lá no final da Idade Média, ali acaba com a queda do Império Romano, mas o Império do Ocidente em 476, 479, cada historiador fala uma data, caiu com a invasão dos bárbaros e depois disso aí foi dividindo aqueles povos que misturaram ali, foram dividindo, falamos do feudalismo que aí começa a surgir, esse sistema econômico, político, social, da produção dos feudos. O feudo vem da terra e surgiram aqueles feudos, aqueles senhores das terras. E neste período que surgiu o povo franco lá da França e também os germânicos lá da Alemanha. Com a queda do Império Romano, aí misturam-se os povos, e aí é assim, quando um povo consegue dominar aquele outro povo, aquele outro império, e há uma mistura, uma miscigenação de cultura, de fé, de religião, surgem então outras práticas em todos os aspectos. O que podemos dizer então é que a Idade Média foi dividida em duas partes. A Idade Média Alta, que foi o início lá que começa tudo a crescer, o feudalismo estabelece, e a Idade Baixa, que foi quando começa a acontecer o declínio do feudalismo. Lembrando que eu esqueci de falar antes que na Idade Média, além de surgir as faculdades, as escolas, surgir também bancos. Foi nesse período que surgiu também os bancos. Então veja que a Idade Média foi marcada por esses dois momentos, a Idade Média Alta e a Idade Média Baixa, que começou o seu declínio ali, inclusive o declínio do feudalismo a partir do século X, do século XI, até chegar lá no século XV. Não tem como voltar sempre atrás, eu já disse antes aqui, mas é interessante que foi exatamente no início da Idade Média, eu volto a dizer que surge o feudalismo. É importante também remeter isso aqui, que o Império Romano, os romanos, eles já tinham aquele comércio de troca com os bárbaros, com os germânicos, já havia essa troca. Mas o fato é que quando cai o Império Romano, com a invasão mesmo dos germânicos e com os bárbaros, o povo saiu da cidade. O povo saiu da área então urbana e vão todos para os campos. E ali o que acontece? Estes que saíram de lá e foram para os campos, neste momento que surge a necessidade dessas pessoas que trabalham agora no campo, que fazem uma aliança com aqueles senhores feudais que tinham lá as suas terras e chegavam para ele o negócio seguinte: eu quero trabalhar, eu trabalho para vocês, vocês me dão comida, vocês me dão proteção e eu estarei então aqui trabalhando na terra. E aconteceu de alguns senhores feudais, eles acabaram fazendo ali uma proteção, como se fosse o castelo, que eles acabavam ali, se eu tinha a minha terra aqui, e se eu tinha muitas pessoas trabalhando para mim, eu sou um senhor feudal, eu reino naquele lugar, e para que eu me proteja, porque viver na Idade Média, nesse contexto, era um momento da história onde era muito perigoso, e aí você precisava de ter proteção, e eles criavam então aquelas muralhas, faziam um castelo, porque se aqueles camponeses, aqueles que estavam trabalhando para mim, no momento de alguma invasão, momento de chegar ali alguns bárbaros, que eles chegavam mesmo tentando destruir tudo, derrubar tudo, naquele momento eu tinha como me proteger naquele castelo e trazia aqueles que trabalhavam para mim. E foi nesse período que surgiu aquela ideia do suzerano e o vassalo. E uma coisa interessante que precisamos de entender é que o camponês, naquela classe social que existia, naquele momento ali onde existia nobreza, existia lá esse suzerano, existia lá o vassalo, aquele que trabalhava como camponês do campo,
camponês, ele nunca podia crescer, ele nunca podia chegar e elevar e ser alguém lá em cima. Ele sempre seria camponês, ele sempre seria a pessoa lá do campo, aquele que ia trabalhar. Esse foi o período que nós não podemos deixar de falar, que é muito importante no início da Idade Média. Só para explicar aqui que, na verdade, o suzerano e o vassalo era uma classe só de nobres. Então tinha aquele nobre que tinha um acordo entre si, e aí aquele vassalo ia trabalhar para mim, para me ajudar. Eu sou um nobre, ele também é nobre, mas eu como suzerano eu tenho a terra e eu vou deixar que ele trabalhe aqui, eu vou dar ele aqui, se eu tenho uma casa, eu vou dar para ele a parte da sala, e ele vai então estar comigo aqui, me ajudando, me protegendo. Este era o acordo que havia entre o suzerano nobre e também o vassalo nobre. Agora existiam os camponeses eram aqueles que trabalhavam no campo, que serviam lá nos feudos, que estavam lá na exploração da terra, para servir aquele senhor que tinha a sua terra e que dava ali para ele a terra para ele trabalhar. Este é o camponês. Agora veja que os camponeses, aqueles que trabalhavam nos feudos, aqueles que trabalhavam no campo, aqueles que estavam lá arando a terra, eles recebiam dos senhores o pagamento e ali eles eram livres, eles eram servos, não como antigamente em Roma, que existia lá o sistema de produção, de escravidão. No período feudalismo, os camponeses, eles nunca poderiam ascender. Por quê? Porque eles recebiam tão pouco, eles recebiam um valor dos seus senhores tão pouco, eles trabalhavam no campo, na terra, produzindo o mantimento, produzindo a lavoura e entregava para o seu senhor lá, os senhores feudais, mas eles não tinham como ascender. E como ascender? Não tinham como, eles ganhavam pouco. E para onde ir daquele contexto? Para onde ir? Por isso que eu lhes disse que o camponês sempre seria camponês. Ele nunca saía daquela sua posição ali de um servo livre, não escravo, mas um servo livre, porque ele tinha liberdade, mas ele trabalhava, pagava os impostos. Ele nunca saía ali daquela plataforma, daquela posição, daquele status quo que ele vivia. E eu quero explicar também isso aqui, que na verdade o camponês, ele recebia lá aquele pedaço de terra, e tinha a terra lá do seu senhor. Ele pagava a talha e a coveia. E veja bem, eram impostos, eram tributos. E o que era a coveia? Então eu tinha aqui a minha plantação, eu tinha aqui o lugar que o meu Senhor me deu para que eu vivesse, para que eu morasse e para que eu produzisse. Então quando eu produzia aqui, eu tinha de dar o pagamento daquilo para o meu Senhor, que era a coveia. E se eu plantasse, eu tinha de plantar também lá na terra do meu Senhor, e o plantio lá que eu fazia, eu precisava de entregar para ele, que era a talha. E além disso, quando eu produzia aqui, por exemplo, o trigo para fazer o pão, mas onde eu ia usar o forno, onde eu ia usar todo o processo? Eu ia usar o processo todo do meu Senhor lá. Tinha também este imposto que existia. Então sempre a gente confunde a coveia e a talha, mas a verdade são impostos que eu quero colocar, que ainda que diferenciam daqui ou de lá, mas eram impostos que eram pagos pelos camponeses. Volto a dizer, não tinha como eles saírem dali, não tinha como eles irem para a ascensão, chegar lá em cima. Eles não podiam voltar para a cidade, eles não eram nem loucos voltar para a cidade. Lá eles eram rejeitados. Então eles ficavam ali durante tempos e tempos, e só depois nós vamos ver o que acontece já lá na queda do feudalismo. Gente, e isso é importante eu frisar outra coisa aqui, e quero repetir isso aqui porque essa sociedade era totalmente dual. E uma coisa interessante, que você não tinha como sair da sua vida no campo como camponês e chegar a ser nobre. Por quê? Ou você seria lá descendente de nobre mesmo, para você ter terra, para você ser nobre, para você ter alguma coisa, ou você tinha de ser descendente mesmo, ou você teria de pagar para ser nobre, e era caro você pagar para ser nobre. Então o camponês sempre era camponês. Quem nascia nobre tinha os privilégios, tinha as suas lá, tudo aquilo que era direito do nobre. E se você era camponês, pobre de você, continua camponês até que a morte chegue para você. E esta época foi chamada uma sociedade estamental.
Eu quero dar uma paradinha agora e falar rapidinho, já falamos no outro vídeo já sobre a Igreja Católica na Idade Média, mas precisamos de referir isso aqui exatamente porque a Igreja Católica, como eu falei na introdução, que ela era aquela que sacralizava, era aquela que definiu o que era certo e o que era errado. O Papa, ele era poderoso mais do que reis. Entende? Então a Igreja Católica, interessante que com a queda do Império Ocidental lá no ano 476, 79, com a queda do Império Romano e a tomada dos bárbaros, dos germânicos, daqueles povos lá que tomaram e cai o Império Romano Ocidental, não cai a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela cresce mais ainda e nesta época a Igreja Católica Romana, que se dividiu em uma ordem sacerdotal de bispos, de padres, de cúrias, de sacerdotes, de monges, nesse período todo que nós já dissemos isso aqui, e aí tinha o Papa, que era na verdade aquele que tinha a palavra. E o cristianismo, eu quero dizer também que nesse período todo, desde o início, desde lá da conversão, né, de Constantino e tornando a religião cristã como a religião oficial do Império Romano, é bom lembrar aqui o seguinte, que a Igreja Católica Apostólica Romana, o cristianismo era imposto, ele era obrigatório. E aí as pessoas tinham de converter a qualquer forma ao cristianismo. Então a Igreja Católica Apostólica Romana, o cristianismo, começa a Igreja Católica a ascender cada vez mais, ficar poderosa. Aquele rei Clovis dos francos, inclusive, ele pediu para que na coroação dele como rei, ele converte, quer ser batizado. E isso aconteceu como efeito dominó, reis querendo serem batizados. E houve, na verdade, sempre foi assim, uma integração, uma mistura entre igreja e Estado. A igreja se misturou à política e só lá na queda do Império e depois no Iluminismo, Reforma Protestante, Iluminismo e tudo mais, que há então essa separação do Estado e a igreja. então a Igreja Católica Apostólica Romana, ela conseguiu dominar esta época, 1000 anos, o Império, 1000 anos, e ainda até hoje continua respeitada entre países e tudo. Haja visto que o país, nosso Brasil, é o país intitulado católico. Veja que nesta época então a Igreja Católica Apostólica Romana que dominava, que mandava, ela que havia uma mistura entre reis e religião, entre príncipes e religião, e sempre era o Papa que era o maior, ele que mandava. E vocês sabem que havia também os cargos, os postos de um sacerdote, de um monge. Muitas vezes tinha de pagar, tinha dinheiro quanto a isso, aí é outro estudo. E é bom lembrar que nesta época do período da Idade Média não existia prensa, não existia imprensa, não existia gráficas. E quem que escrevia, quem eram os copistas, eram os monges, eram os clérigos que estavam ali dentro dos mosteiros, que escreviam, para vocês verem como que esta idade que o povo fala das trevas, no qual não é a idade das trevas, como que foi importante. E também, apesar dos erros da Igreja Católica Apostólica Romana, mas tem esse fato aí, onde existiam os copistas que escreviam e definiam aquilo que era decidido pela Igreja e também pelo próprio sistema político, social naquele momento. Lembrando também, eu gostaria que você assistisse o outro vídeo nosso sobre a Inquisição, a Santa Inquisição, que não tinha nada de santa, onde a Igreja Católica Apostólica Romana criou o tribunal da Santa Inquisição para perseguir, para queimar, e existia lá os objetos de suplício colocados pela Igreja. Toda aquela pessoa que era pagão ou que ia contra o pensamento da Igreja era considerado rebelde, pagão, era excomungado, era morto, era queimado na fogueira, principalmente naquele período que chamava o período das bruxas, onde todo tipo de manifestação fora da Igreja, espiritual, seja qualquer tipo de pensamento, aí nós vimos mais tarde, era levado para a fogueira e queimado. E também tinha lá, eu volto a dizer, as máquinas, os objetos de suplício, de martírio contra aqueles que iam contra a Igreja Católica Apostólica Romana. Depois você assista este vídeo. Agora veja que neste período agora já está bem em crescimento
Já houve feudalismo, os vassalos, os nobres vassalos e suzeranos, já viu os camponeses e começou então a ter crescimento. Nesta período agora começa a surgir as cidades. Aí você me fala, mas olha, lá em Roma antiga não existiam já cidades? Sim, existiam cidades, mas agora dentro de um contexto diferente. Começa agora a surgir as cidades, começa agora a ter uma economia mais eu diria polivalente, aí as pessoas começavam a plantar e começou a haver o comércio e as pessoas iam multiplicando, a população multiplicando e surge um povo, e surge uma classe social chamada burguesia, os burgueses. Quem eram os burgueses? Eram aquelas pessoas que eram artesãos, faziam artes, aqueles que eram banqueiros, aqueles que eram pensadores, aqueles que eram, eu diria no dia de hoje, profissionais liberais. Bom, eles não queriam ficar viajando também, levando a sua arte de cidades em cidade, era muito perigoso, muitos deles não tinham uma estrutura de segurança, e eles então começaram a estabelecerem ao lado daquelas muralhas, daqueles castelos, daquelas proteções lá, daqueles senhores, daqueles que tinham lá os nobres, né, que eu falei com vocês, que faziam aquele castelo e tinha aquela muralha ao redor. Essas pessoas iam ali colocando o seu pequeno comércio ao lado daquelas muralhas, bem ao redor ali. Eles não podiam entrar para poder pagar impostos, nem podiam também viajar, ficar de cidade em cidade, ficar de província em província, de terra em terra, e aí ficavam nesses lugares chamados burgos. Os lugares chamados burgos eram ali nas imediações das muralhas daqueles senhores. E aí surge esses profissionais liberais, estes banqueiros, esses artesãos, essas pessoas que depois se tornam uma classe chamada burguesa. A burguesia surge aí dentro deste contexto. Eu fico impressionado como que o ser humano ele é dinâmico nas suas ações, como que ele não fica acomodado. E aqueles burgos que ficavam ali começaram a surgir as comunidades, as cidades em vários locais, lá nos senhores, ao lado dos castelos daqueles senhores feudais, daqueles feudos. E aí que surge a usura, que era o quê? Que era, na verdade, o dinheiro que era emprestado. Os banqueiros eram aquelas pessoas que ficavam ali ao lado daquelas muralhas, sentados ali naqueles locais, e aí tinha lá o dinheiro daquele feudo ali, daquele povo ali, e ele trocava com outras pessoas, porque os feudos eram independentes, cada feudo tinha a sua independência, e é aí que surge todo tipo de comércio, é aí que surge, eu diria, nos dias de hoje, as corporações, eu diria até aqui como se fosse, não vou falar sindicato, mas as corporações. Então se eu era, por exemplo, um artesão, aí eu procurava várias pessoas que eram artesãos para que nós pudéssemos fazer ali aquela comunidade onde começou a haver ali a mão de obra manufaturada. Tudo aconteceu nesse período. Então olha como que a história acontece de uma maneira dinâmica. Olha como que o ser humano ele é dinâmico nas suas ações. Ele não acomoda. Ele é um ser que sempre está em busca do sumo bem, que eu lhes disse lá dos filósofos antigos. Ele está em busca da felicidade. Ele está em busca de se inserir naquele meio. Ele está em busca de sentir bem. Ele está em busca de ter, na verdade, a sua colocação. E foi neste período aí que surgem as cidades, as comunidades, os bancos, os banqueiros, a troca, a usura, que era o dinheiro emprestado, que a igreja, na época católica, a igreja detestava, porque ela queria manipular tudo, ela que dominava tudo, ela que manipulava tudo. E outra coisa que precisamos de falar aqui em nível de comércio, de comercialização, do produto, do desenvolvimento da economia nesse contexto todo, com as cruzadas, você lembra que nós falamos das cruzadas? E com as cruzadas o comércio começa a crescer, o comércio começa a proliferar mais e mais, inclusive Gênova e Veneza da Itália, porque ficava no porto lá, e elas crescem, há um contato ali, e ali há um comércio que cresce, e lá em Gênova e Veneza que acontecem as trocas comerciais. Agora, como que nós podemos falar sobre a crise da Idade Média, que foi marcada pela fome, pela guerra e pela peste? Então esses três
que eu poderia dizer que foram responsáveis pela queda do feudalismo, pela final da Idade Média. Mas eu quero dizer o seguinte, que desde muito tempo, como que acontecia as batalhas, como aconteciam os confrontos, os embates, como que eles aconteciam? Eles aconteciam através da espada, através da faca, do escudo, através corpo a corpo, com aquelas cavalarias que saíam para a batalha. E aí no finalzinho já tinha inventado a pólvora, e agora os embates eram feitas, as batalhas, através de canhões, onde morriam muitas pessoas. E veja que aí teve nesse contexto uma guerra chamada Guerra dos 100 Anos, praticamente 116 anos, onde ficou aquela guerra entre a Inglaterra e a França. Na verdade, o rei da França havia morrido. É bom lembrar que naquela Europa toda eram, na verdade, famílias, eram parentes que estavam ali reinando, e o rei da França morre, e o rei da Inglaterra era, na verdade, sobrinho lá deste rei da França, e ele queria, na verdade, colocar alguém no poder na França. E ficou esta batalha chamada Batalha dos 100 Anos, 100 anos de batalha. E os franceses não queriam aceitar, os franceses queriam colocar um primo do rei da França aqui no poder, e isso aí durou mais de 100 anos, e muita gente foi morta nesse contexto tudo. E esta foi a época, então, este foi um dos marcos quanto o final do feudalismo e a queda total da Idade Média. Mas veja também que tinha a fome, e começou a ter a seca, a miséria. Eu já falei na época quanto ao final do feudalismo, onde havia fome, e esta fome campeava sobre qualquer lugar, e aí também as pessoas não podiam mais plantar, porque havia havido lá uma seca, havia havido um inverno terrível, e na verdade as pessoas começaram a passar fome, e isso fragilizou tudo, dando aí o início ao final do feudalismo e da Idade Média. E outro foi a peste chamada Peste Negra. O que foi a tão famosa Peste Negra? A Peste Negra foi uma doença causada, vinda da pulga do rato, chamada a peste bubônica, e segundo veio lá da China. Veja que nós falamos aqui do comércio lá daquelas duas cidades lá da Itália, não é? E aí eles conseguiram então importar lá da China, que eles tinham contato com o Oriente, eles conseguiram importar lá da China esta doença chamada a peste bubônica, a peste negra, que matou gente demais. A peste negra matou 1/3 da população da Europa, mais de 70 milhões de pessoas. Ora, não tinha como, de repente, morre 1/3 da população, morre 1/3 da sua família, morre 1/3 do povo do Brasil, dos brasileiros. Como que fica a situação? Aí eles tentaram buscar resposta, o que aconteceu, de onde havia vindo isso. Eles não tinham explicação, não tinha ciência, não tinha medicação, não tinha vacina, não tinha nada que pudesse extirpar aquela doença, aquela peste, aquela nuvem escura que chegou sobre a Europa. Aí eles diziam que aquilo foi, a peste negra foi uma maldição de Deus. E é interessante que a gente vê aquelas figuras daqueles médicos, aquele bico grande que tentava curar as pessoas daquela doença, mas nós vimos também nesse contexto, lembrando que ainda estava na Idade Média, quando tudo estava acontecendo, estava rolando, na verdade, tudo, e aí os camponeses, os senhores feudais e toda aquela estrutura ainda existia, e eles começaram a cobrar cada vez mais dos camponeses para que produzissem, para que pagassem impostos. E nesta época que houve uma revolta dos camponeses, houve muita revolta, início de revolta dos camponeses contra aquilo que estava acontecendo, onde aqueles senhores cobravam deles os impostos, queriam que eles produzissem, e diante daquela desgraça que estava campeando, que havia dizimado, nós falamos 70 milhões de pessoas, 1/3 da população da Europa havia sido dizimada por esta chamada peste negra, a peste bubônica, nesse contexto. Bem, o que aconteceu? O que aconteceu foi que nesse contexto todo de revolta dos camponeses,
a nobreza recua, a nobreza, os nobres começaram a recuar e foram pedir ajuda os reis. E é por isso que nós estudamos já, falamos aqui, fizemos um vídeo sobre aquela monarquia absolutista, onde nesse contexto que aí começou os nobres se encostarem e buscarem a ajuda dos reis, e os reis começaram a empoderar-se e ficaram cada vez mais poderosos, e os reis agora eram eles que mandavam em tudo, eram eles que eram os deuses na terra, e eram eles que na verdade controlavam tudo naquele contexto que depois nós vamos ver mais tarde como é que cai depois essa época da monarquia absolutista, e depois como que acontece a queda da monarquia absolutista, e é outra história, e que Deus te abençoe. Foi um prazer.